Geral, hora da gente falar um pouquinho mais de saúde. Itatiaia Saúde. No Itatiaia Saúde de hoje, recebo o médico cardiologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas, Dr. Alan Max, para conversar, para trocar ideia com a gente, responder as dúvidas dos ouvintes. Eu costumo dizer que é quase um consultório ao vivo aqui, né? Você tem alguma dúvida, você vai perguntando, o doutor vai, na medida do possível, com as informações que ele tem, que você acaba passando, te dando um norte aí para a situação que você está vivendo. Marcelo, você sabe e já conhece a dinâmica, entre no papo quando quiser. Entrarei. A Jerusa já não gosta muito desse papo, né? Não, eu tenho que prestar muita atenção. Ô, doutor, antes de começar o papo e trazer os ouvintes para essa conversa, durante a semana, nós trocamos algumas mensagens, semana passada, na verdade. Eu, inclusive, trocou algumas mensagens comigo com alguns atletas que acabaram tendo alguns problemas de saúde, não é isso? Teve um adolescente também que morreu com uma bolada no peito, teve uma alteração no coração de um jogador da base do Atlético, enfim, algumas notícias desse mundo, assim. Sim. Mas o que me chamou mais atenção foi essa bolada no peito. Meu Deus. Uma bolada no peito, uma pancada no peito pode provocar uma morte assim? Pode. O que acontece? É raro, tá? Mas pode acontecer porque se essa bolada pegar no momento exato ali da parte elétrica do coração que ele está despolarizando, você pode causar uma parada cardíaca. A gente já viu alguns casos assim. Nós tivemos um caso desse há uns anos atrás, no futebol americano, que o jogador tomou pancada no peito, não foi bolada no caso, acho que foi uma pancada lá. Porque tem muito atrito, né? É a pancada ali, é como se fosse o choque, igual você desfibrila. Se você desfibrilar um coração no peito de um paciente, sem ele estar em parada cardíaca, você corre o risco de causar uma parada cardíaca, entendeu? Então, aquela força da bola ali, aquela força de um soco, uma coisa assim, se for naquele momento ali, pode causar uma parada cardíaca. Isso tem até um nome, assim, um nome meio esquisito, chama comótio cordis, tá? E é isso que pode acontecer. É raro, é uma coisa muito triste, mas pode acontecer. O que me chamou tanta atenção? Que eu tô imaginando os pais e as mães que estão nos ouvindo agora. Agora, Lucas, não vai pro gol jamais. É isso. Jamais, tá? É isso aí. Olha aí, agora eu não vou ter sossego, não vou dormir. Esse é o grande problema. A Jerusa matou, não precisou nem de eu falar. Eu acho que deve ter um monte de pai e mãe com esse pensamento. Não vou deixar o menino brincar com a bola, mas é muito raro, mas vai saber raro, que tudo assim, cai na minha cara. É muito raro, assim. É uma infelicidade muito grande. Coisas do que uma queda, por exemplo, do que com a bola. Sem sombra de dúvida. É muito mais fácil ele, na hora que ele tá julgando lá, ele tomar um tombo lá e cair, bater a cabeça lá, qualquer coisa, do que ter isso. Ai, meu Deus, vai ficar em casa preso. Coitado do Lucas. Lucas não vai poder. Eles vão colocar plástico bolha nele assim antes de sair, né? Exato. Imaginando ele de plástico bolha, todo enroladinho. Coitado do Lucas. E você vê que nessas avaliações, né, Júnior, igual a gente tava trocando algumas mensagens, teve esse do rapaz da base do Galo, né, o Izep, que o menino ali, uma grande promessa do Galo ali, e que o Atlético não divulgou o que foi que teve de alteração, mas falou que teve alterações cardíacas e por isso ele está numa avaliação maior. Ele provavelmente, eu não tenho informação nenhuma, provavelmente deve ser alguma arritmiazinha ali e ele, claro, o pessoal vai ser conservador e vai investigar aquilo, né? Eu vi até que acho que o coordenador da base falou que ele está fazendo um exame que fica 15 dias com o aparelho. Normalmente isso é o loop, que chama, sabe? É como se fosse aquele holter de 24 horas, sim, mas ao invés de ficar 24 horas, você fica 15 dias. Então a chance de pegar alguma arritmia, caso realmente tenha alguma arritmia, é muito maior. E além disso, além desses casos, nós tivemos o caso do Ganso também, jogador do Fluminense. Foi miocardite. Miocardite. Que durante. É miocardite é a inflamação do músculo do coração. E que pode dar arritmia, pode dar morte súbita também. É uma alteração importante. Inflamação. Normalmente essa miocardite dá após uma infecção qualquer. Você pode ter ali uma diarreia, uma virose em si, entendeu? Uma gripe e tal, e ter essa miocardite. Entendi. Mas tem tratamento, né? O tratamento, na maioria das vezes, é conservador. Você afasta o atleta da atividade física quietinho e vai acompanhando com exames. Normalmente a evolução é muito boa. Entendi. Só que ele não pode fazer atividade física na fase aguda da miocardite, porque isso favorece a arritmia.
podendo causar até parada cardíaca. Jerusa, a medicina tá muito evoluída. Pra tudo tem um jeito. Doutor, e se não der tempo? Dá. Hoje em dia dá, é rápido. Vai dar certo, tá? Pode ficar tranquilo. E nós tivemos ainda na última... Nada. Nós tivemos ainda na última semana, né, Júnior? Depois que nós conversamos aqui, depois que eu troquei mensagem com você, eu nem tinha chegado... Essa eu nem cheguei a passar pra você. Um corredor, né? Um atleta e tal, não sei nem se é atleta, assim, treinado e tal, mas que teve uma morte súbita numa meia maratona. Recente agora, acho que foi essa semana. Ele foi correr a meia maratona e teve a morte súbita. Novo? Qual a idade? Não lembro a idade, assim, mas foi um corredor mais desse ou menos aí. Assim, uns 40 e poucos anos. Não, é a idade do Júnior, né? Não. Fala a verdade. Vamos deixar os ouvintes perguntar, Batista. Vamos fazer. Eu tô suando frio, você acha que eu tô brincando? Eu sei que você fica tensa com o doutor aqui, velho. Mas é bom quando o doutor tá perto. Por que não traz a maleta dele já pra ver a minha pressão? Mas tá no carro ali, qualquer coisa ele resolve. Sabe? Ele já trouxe um equipamento que fez até um exame ao vivo aqui minha. Foi mesmo. Imagina, a gente devia ter feito a Jerusa. A próxima vez eu traz pra nós fazer o ao vivo. Manda a primeira pergunta aí, Batista. Júnior, meu nome é o Arley, trabalho com entregas. Queria saber o seguinte, tomo muito energético puro. Faz mal pra saúde? Acelera o coração? Tomo remédio controlado, sou hipertenso. Energético, é uma boa pergunta, doutor. O Júnior, tudo em excesso faz mal, né? O energético não é uma coisa natural, né? Eu acho que ali, beleza, o cara quer dar curtir uma festinha ali, tomar uma coisa. Beleza. Vai passar mal? Não necessariamente, na maioria das vezes não, mas isso estimula o coração. Então, se ele tiver já ali para ter uma arritmia, ele vai ter, aumenta a chance de ter arritmia, entendeu? Não quer dizer que o energético cause arritmia, mas se ele tiver alguma propensãozinha, aquilo ali vai facilitar. Deixa eu te trazer um exemplo, tá? Não vou trazer o exemplo da Jerusa, não. Não, eu não tomo energético. O Marcelo Rico trabalhou o dia inteiro na produção cultural, aquela história toda. Amanhã tem peça, né? Tem. Aonde que vai ser a peça amanhã? Em Betim, no Monte Carmo Shopping. No Monte Carmo Shopping. Amanhã ele tem pé. Que hora que vai a peça? 8 horas da noite. Ó, e trabalhou hoje o dia inteiro. Amanhã aí talvez teve a menina tá com gripe, a menininha dele e tal, e não dormiu bem. No outro dia ele acorda cedo, ensaio, aquela história toda, cenografia, ver se tá tudo certo. Porque o teatro é um trampo, né? Exato. Quem conhece sabe que é um trampo. Aí na hora que vai chegar ali por volta de 6:30 da tarde, o cansaço vai bater. E ele tem que estar com a energia boa pra fazer a peça 8:30 no Monte Carmo Shopping. É bom que se diga. Faz a propaganda. Aí, aproveita. 8:30, lá no Monte Carmo Shopping, Betim. Aí chega, agora sem brincadeira mesmo, chega às 6:30 da tarde, ele tá com a energia baixa. Ele vai tomar um energético. Tomou um Red Bull, pra falar a marca que todo mundo toma. Ele pode ter um problema? Júnior, assim, é igual eu te falei. É muito raro? Não é que é muito raro. Isso é um facilitador. Entendeu? Isso é tipo atravessar a rua sem olhar. Entendi. Quer dizer que vai acontecer alguma coisa? Não, mas aí você vê, é o famoso, ele tá tipo que caçando o negócio, né? Não é que é caçando, entre aspas, mas assim, ele ficou sem dormir. O corpo dele tá exausto, ai, meu Deus do céu, precisando descansar. Ao invés de você seguir a orientação do corpo, tipo assim, vamos descansar. Vou dormir meia hora. Aí você vai lá e enfia o dedo na tomada, fala, não, vou tentar ficar mais. Você tá indo contra o natural. Então a chance de o corpo chegar e falar assim, agora eu vou te derrubar pra você parar. Pode acontecer. Entendi. Eu acho que o exemplo que eu fiz pro Marcelo vale pra um motorista que tá de caminhão, que tá dirigindo. Você pega o tal dos Vou fazer pergunta, vou tampar o ouvido, né? Aconteceu um fato comigo, acontece muito. Que eu tenho muita queda de pressão. De uma vez. Sim. E, assim, na gravidez, mesmo eu tendo gravidez com 45 anos da Marcela, eu tive pressão 8. Sim. E eu tive, domingo passado da minha casa, foi de uma vez, eu senti muita dor no peito. Muita. Agora responde, é muito perigoso? Ô, Jerusa, dor no peito, igual eu já falei não, aqui. mas com a pressão bem baixa. Não, mas a pressão não é o problema, sua pressão já é baixa, né? A tendência de pressão. A sua pressão é baixa, ela vai continuar baixa. Me deu muita dor no peito, falta de ar. Aí, pode ser gás, pode ser um estresse, pode ser um monte de coisa. Aí é isso que eu tô falando. Eu não tava com gás. Teve dor no peito, tem que investigar, tá? Então tem que fazer exames, tem que olhar, tem que ver o que é. Não pode virar e falar assim, não é nada, nem posso virar pra você e falar que é um infarto, tá? A dor no peito, característica de ser infarto, ela tem relação com esforço. Então, antes de você ter uma dor no peito assim parado, você vai ter na hora de fazer esforço e tal. Só que nós já falamos aqui algumas vezes, mulheres podem ter dor atípica. Não é a dor, isso, não é a dor típica de
que todo mundo tem, que é só na hora de subir morro e tal. Pode ter uma dor no ombro, pode ter um peso no maxilar. Nas costas ali e sem infarto. O que orienta é o seguinte: a gente tem que estar sempre um passo à frente. Então. Tá publicando. Né? Calma, Gênio. Tá suando. A gente tem que estar sempre um passo à frente. Então tem que fazer prevenção. Vai no médico. Não deixa, por exemplo, você bate o carro, rebenta ele todo para depois ir lavar ele, arrumar para deixar bonitinho? Não. Então você tem que, antes de ter a coisa, você tem que ir no médico, olhar. Então sentiu isso? Marca o cardiologista, vai, faz os exames. Né? Não tem nada, pronto, você não vai. Que às vezes pode ser de ansiedade. Eu morro ali mesmo. Pode ser de ansiedade. Mas até para diminuir a ansiedade é bom você esclarecer. Primeiro é importante olhar as questões físicas, né? Claro, ver se tem alguma causa. Não tem nada, beleza, pode ser só ansiedade. Tem causa, casamento, meu marido, aposto por ele. Manda mais uma pergunta aí, Batista. Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, ouvintes. Ô, Júnior Moreira, pergunta aí o doutor, que eu trato com a nefrologia, e o que acontece? Recentemente eu fiz um exame de urina e deu perda de proteína na urina. Aí a médica passou para mim o losartana, disse ela que é para proteção dos rins. Podia perguntar ao doutor aí o que ele tem a falar sobre esse losartana, se ele protege mesmo os rins, para não dar uma insuficiência renal. E de vez em quando a minha pressão tá baixa. Podia me dar mais detalhes aí? Joel de Contagem, um abraço. Obrigado, Joel. Doutor, losartana é um remédio muito comum, né? Sim. Aí, na verdade, é o seguinte: primeiro, esclarecer algumas coisas. Sair proteína no rim não é normal, tá? Então, assim, na urina. Uhum. Nosso rim não filtra proteína. É o que, então, quando sai? É porque você tá tendo uma lesão renal. É algum grau de lesão renal. O normal é não sair proteína nos rins. Quando você começa a perder proteína nos rins, isso é um sinal de perda renal. Então, assim, você tem algum grau de lesão nos rins. Uhum. E isso, inclusive, está associado ao maior risco cardiovascular, tá? Maior proteinúria, maior disfunção renal está associado a maior risco cardiovascular. Tem N causas para isso, né? Uma das principais é diabetes, mas que provavelmente não deve ser a dele, porque, né, senão eu teria falado. Um dos tratamentos, dos medicamentos que diminuem isso é o losartana, tá? O losartana diminui, o enalapril diminui. Só que qual que é o problema? O losartana é um remédio que é usado para pressão normalmente. Pressão alta, né? E se ele não tem pressão alta, pode acontecer dele não tolerar tomar às vezes o losartana, porque a pressão dele vai reduzir, entendeu? Pode acontecer. Nós temos outros medicamentos que são usados também para isso, como, por exemplo, dapaglifosina, que é um remédio que é usado para diabetes, mas que também diminui proteinúria. Mais recentemente, temos um medicamento que é o finerinona, que também reduz proteinúria. Então, assim, normalmente esses medicamentos são usados juntos com a losartana ou junto com o enalapril. Mas se o paciente não tolerar, às vezes ele vai tomar só esse outro. Bacana. Manda mais uma aí, Batista. Oi, Júnior, boa tarde. É Silvânia do Jatobá. Doutor Alain, me esclarece uma dúvida. Sou paciente oncológica. Eu estou fazendo quimioterapia toda segunda-feira. Tive um quadro de pressão muito alta por um medicamento, bevacizumab. E tenho feito eletrocardiograma para poder ver se a quimioterapia está afetando o coração. Mas graças a Deus o coração está tranquilo. Mas no decorrer do uso prolongado da quimioterapia, o que pode acontecer com o coração? Esse é o Vacanza, um coturno robusto e muito confortável. Sua sola... Bom, o câncer é uma das doenças que mais mata no mundo, né? E os tratamentos para o câncer evoluíram muito. Então os pacientes têm sobrevivido cada vez mais, têm morrido cada vez mais do câncer em si, têm conseguido manter uma sobrevida. Só que uma grande parte dos medicamentos que são usados para tratar o câncer, os quimioterápicos, eles afetam o coração, podem afetar o coração. Então, o paciente que faz um tratamento oncológico, ele tem que ser acompanhado também pelo cardiologista e de tempos em tempos está fazendo exames ali de 3 em 3 meses e tal, está acompanhando, porque uma das principais complicações que pode levar, eu tenho alguns pacientes que tratam comigo que tiveram essa complicação, é a insuficiência cardíaca.
é fazer o coração ficar fraco. Entendi. Então tem que acompanhar. O paciente que está em tratamento oncológico, que está fazendo quimioterapia, tem que também acompanhar com o cardiologista junto. Doutor, tem mais perguntas em áudio, mas tem uma no chat aqui que me chamou a atenção. O Rodrigo Moreno falou assim, fiz uma avaliação de academia, tudo deu certinho, mas a avaliadora deve ser, acredito, uma profissional de educação física, né? Fisioterapeuta, talvez, informou que meu coração bate muito lento. Ela disse que atleta de alto rendimento tem isso. Eu preciso me preocupar? O Júnior, coração de atleta que fala, né? Mas assim, essa questão do coração bate lento, aí às vezes eles mandam o paciente lá pra gente no consultório e tal. Tem gente que não necessariamente é atleta, mas tem o coração bate mais lento. Às vezes é da própria constituição da pessoa, tá? É porque a pessoa ela vai ler no Google, qual que é a frequência cardíaca normal? 60 a 100. Então se o cara tem a frequência cardíaca de 50, já, ferrou, né? Na maioria das vezes não é nada, tá? Mas é bom ir no cardiologista, às vezes faz um eletro, viu que não tem nada, não tem problema nenhum. O atleta normalmente tem a frequência cardíaca mais baixa, porque ele tem um condicionamento físico melhor. Porque para você conseguir bombear mais sangue quando você está fazendo exercício, você não tem preparo físico, o que o coração faz? Acelera. Você pode saber, você não está acostumado a fazer atividade física, se você correr daqui até ali fora, seu coração vai chegar a 200. O atleta sobe 20 andares de escadas, for um atleta treinado mesmo, tipo aqueles quenianos lá que ganham maratona e tal, ele vai chegar lá em cima, o coração dele às vezes está 70, 80, tranquilo, e nem suar ele suou. Entendeu? Entendi. Ô doutor, o papo é bom, né? Ai. Aí já deu, o tempo no rádio passa rápido demais. Ô doutor, vou marcar mais vezes o senhor vir pra gente bater mais papo sobre ele. Vou trazer o senhor na sexta-feira mais não, porque não traz, porque... Sabe, eu tenho que saber alguns detalhes. Eu tenho medo, mas eu tenho que enfrentar meu medo. Doutor, quem quiser trocar uma ideia com o senhor, lá no Instagram tem todos os contatos, não tem? Tem. O meu Instagram é o Alan Max Cardiologista, né? E quem precisar marcar uma consulta e tal, pode ligar lá no consultório também, é o 3047-9799. Você atende por Unimed lá também, né, doutor? Lá atende Unimed também, né? Tem muito paciente que tem Unimed, então a gente atende Unimed lá também. E você sabe que era isso que eu ia falar, o Jerusa. Eu morro não fica pegando carona no Dr. Alan aqui, não. Vá ao consultório dele, ele é extremamente atencioso, tem uma equipe boa. Você senta lá, toma chá, toma café, assiste uma televisão e etc. Se ele falar, você tá com ele, eu morro ali mesmo. Não, pode ficar tranquilo. Eu morro ali mesmo. Ainda toma sorvete lá na porta ainda, de tranquilidade, né? Aqui, tô suando. O que mata a gente é a ansiedade, é o sofrimento, você vai morrendo aos pouquinhos. Isso. Se você vai lá e faz um exame, fala, não tem nada, pronto. E se às tiver, vezes você falar? Se tiver, você vai tratar. Vai tratar, é melhor tratar do que não tratar. Olha, Jerusa. Não esquenta a cabeça. Doutor, obrigado pela gentileza mais uma vez. Por nada, gente. Boa tarde, bom final de semana a todos aí. Se Deus quiser. Toma 3 horas e 32 minutos. Ô, Batista, eu quero trazer o